Pedro já está aí, né? Bom, gente, então hoje, boa tarde a todos. Que bom que vocês entenderam que era hoje mesmo o seminário, né? E desculpem o erro aí do dia do mês. Então, hoje é o nosso último Seminários Avançados. Eu peço depois aos estudantes que quiserem dar o feedback sobre esse formato de seminários, podem me mandar, se quiserem fazer um texto sem o nome das pessoas, porque não querem se identificar, também pode, sabe? Críticas, como que poderia melhorar, tá? Eu e o Pedro estamos esperando, assim, né? Aí talvez, viu, Pedro? Você pode talvez perguntar para o pessoal da ecologia, tá? O feedback que tive dos professores foi o melhor possível, né? Vamos ver o que os estudantes falam, né? Desse nosso novo formato de seminário. Então, Pedro, para mim é um grande prazer te ter aqui, né? Que bom que você aceitou. A gente teve que mudar o dia, mas que bom que deu certo, né? Então, a gente faz assim, né? Em vez de eu te apresentar, acho que você já viu como é que é, né? Você que vai se apresentar para a gente. E no final, a gente vai fazer perguntas técnicas, quem quiser, e eu vou fazer uma pergunta motivacional, mas que eu não sei qual que é ainda, né? Vou saber só no final, tá bom? Tudo certo. Só me avisa se está dando certo o compartilhamento de tela aqui. Mas antes de aparecer... Tá, mas fala de você antes de compartilhar. Deu certo, tá? Tá, não, eu vou falar, mas é melhor falar com o meu vídeo do que a tela, isso. Tá. Deixa eu... Aqui, desculpem. Agora Vocês estão me vendo agora, né? estamos te vendo agora. Eu Tá, vou desligar meu microfone, tá? tá certo. Desculpem a falha técnica. Bom, então eu sou o Pietro, né? Eu estou trabalhando no nosso departamento, o Departamento de Genética, Ecologia e Evolução, desde 2019. Então, pelo menos no setor de ecologia, eu fui o último que entrou, né? E a minha formação é basicamente sempre foi na área de ecologia. Fiz graduação e mestrado na Universidade Federal de Uberlândia e depois fui para a Unicamp, né, em Campinas, fazer o doutorado e também fiz o pós-doc lá. E aqui estou eu em Belo Horizonte. Eu sou de Minas, né, mas não daqui da região, da capital. Mas eu estou aqui agora, já vai fazer 3 anos. Acabei de provavelmente passar no probatório, então deu tudo certo. E hoje vou falar um pouco, então, de algumas pesquisas que eu tenho feito com o sistema de estudo, né, que eu venho trabalhando mais. Eu sei que talvez fique sendo um pouco mais ecológico, né, a minha apresentação, mas talvez fique alguma coisa de interessante também, mesmo para quem está na genética, com a ideia de uma linha de trabalho que você pode desenvolver, né, mesmo com o sistema de estudo, só que abordando diferentes escalas espaciais para fazer as perguntas e as investigações. Tá? Então, eu vou projetar aqui a apresentação. Se vocês tiverem qualquer problema ou dúvida durante a apresentação mesmo, pode me perguntar, não tem problema não, tá? Com interrupções. Bom, vocês estão vendo minha apresentação, imagino. Tá tudo vermelho aqui, Sim. né? Então, tá bom. Bom, então, como vocês devem ter visto, né, o título da minha apresentação é Beija-Flores e Plantas. Faltou um pouquinho aqui, seria de História Natural e Macroecologia. Eu trabalho no laboratório, né, que a gente chama de Centro de Síntese Ecológica e Conservação, junto com outros professores lá do nosso setor de ecologia, no departamento mesmo aqui, tá bom? Bom, eu vou falar durante minha apresentação, então, basicamente, de um grupo de organismos, né, que são os beija-flores, que todos vocês já devem ter visto e provavelmente têm uma ideia
uma percepção positiva em relação a eles, como pelo menos uns bichinhos bonitinhos, né, que estão sempre por aí visitando as flores. Os beija-flores, eles constituem um grupo, né, entre as aves, que hoje ele é restrito, né, tem sua distribuição restrita só no continente americano, mas entre as aves é um dos grupos mais diversos, sendo encontrado desde a Terra do Fogo, né, aqui na América do Sul, até lá no Alasca, na América do Norte, tendo uma distribuição bastante ampla, com uma diversidade de um pouco mais de 340 espécies distribuídas aí ao longo do continente americano. Só que pelo que a gente sabe, né, a origem desse grupo provavelmente ocorreu na Eurásia, pois foram encontrados fósseis assim muito semelhantes aos beija-flores atuais, né, na Alemanha, na Polônia, se não me engano, nessas regiões. Então, provavelmente o grupo se originou lá e depois houve uma migração, né, para o continente americano e se diversificou aqui, onde é encontrado atualmente. Tem uma filogenia bastante bem definida, né, já existe um consenso em termos de relações evolutivas, né, dentro dos grupos, e hoje se reconhece que existe 9 clados, mais ou menos bem delimitados, que variam razoavelmente em termos de morfologia e ecologia, né, entre esses grupos aqui. Na parte taxonômica ainda está tendo várias atualizações, levando em conta essa filogenia que foi lançada ainda lá em 2014, né? Então, ainda agora, assim, ano passado, não, esse ano, quando saiu a revisão de taxonomia, né, das espécies que ocorrem no Brasil, já mudaram os nomes de várias espécies lá, em termos de gênero, e a gente está tendo que acostumar com essas mudanças taxonômicas que ainda acontecem. Mas, levando em conta tudo isso, ainda é um grupo que é bastante bem definido, né? Que facilita alguns dos trabalhos que a gente desenvolve com esse grupo aí. Uma coisa bem legal que explica porque os beija-flores são comumente utilizados como sistemas modelos, né, para investigações ecológicas, é de que as espécies elas apresentam características morfológicas e de comportamento que permitem classificá-las como sendo espécies mais especialistas ou generalistas em termos ecológicos. Então, você tem dentro dos beija-flores grupos que a gente chama de mais generalistas, né? Que são esses beija-flores que apresentam bicos curtos e retos, enquanto a gente tem também várias espécies que têm bicos bastante alongados e curvados, que a gente chama de espécies mais especialistas. Isso acontece porque a morfologia, né, dessas espécies está diretamente relacionado com o padrão de forrageamento dessas espécies e as interações com seus recursos alimentares. Então, além de ser um grupo relativamente diverso, permite essas classificações em termos de especialização ecológica, né, que é bastante interessante pensando no ponto de vista de investigações ecológicas. E aí, o grupo ele é muito importante, né, e tem uma relevância alta, porque é um dos grupos principais, né, de polinizadores. O que é a polinização? É a interação que a gente observa, né, entre as plantas, especificamente as flores, e grupos distintos de animais que realizam o transporte de grão de pólen e assim contribuem para a reprodução dessas plantas, né? Os beija-flores, entre os vertebrados, é o grupo de polinizadores mais diversificado. A polinização é um processo ecossistêmico, né? Uma função ecossistêmica bastante relevante nos ecossistemas terrestres, pois a gente sabe que quase 90% de todas as plantas terrestres, né, plantas com flores, elas dependem dessa interação com os agentes bióticos para realizar a sua reprodução, pois é necessário, né, em muitos casos, que haja esse transporte de grãos de pólen e assim a fertilização e as plantas conseguem se reproduzir, mantendo, né, a estrutura desses ecossistemas terrestres. E assim, a polinização é importante e dentre os polinizadores, os beija-flores são considerados como numericamente relevantes, né? Isso significa que a gente tem entre as plantas, né, várias espécies que têm uma associação com polinização por beija-flores. De uma maneira mais geral, né, a polinização por diferentes grupos de aves, incluindo os beija-flores, é determinado como, ele é classificado como ornitofilia, na qual você vai ter espécies de plantas que têm flores, né, geralmente muito chamativas e coloridas.
Porque esse grupo de organismo, ele costuma ser bastante visualmente orientado, né? Então, na associação entre as flores e essas aves, evoluíram cores bastante contrastantes, que são chamativos, e é comumente associado aos beija-flores, né? E outros grupos de aves, como modo de polinização, atraindo esses grupos de animais. Além dessas cores contrastantes, nessas flores também você costuma encontrar uma quantidade muito grande de néctar sendo produzido. Porque diferente dos insetos, né, que são normalmente ectotênicos, né, as aves elas têm um gasto energético muito mais elevado. Nesse sentido, para que haja essa interação, as plantas precisam produzir flores que são bastante atrativas, né, e assim conseguir atrair esses animais que vão lá realizar o serviço de polinização entre as flores. Então, uma coisa que a gente pode pensar é que as aves, né, por envolver essa produção de recursos florais numa quantidade maior do que seria preciso, por exemplo, para insetos, ela constitui um agente de interação que seria mais custoso, né, para as plantas atrair do que os insetos, porque você precisaria produzir maior quantidade de recursos. Para compensar esse maior custo, o serviço de polinização realizado pelas aves ele é entendido como tendo alguns benefícios, como, por exemplo, realização de transporte de pólen a longas distâncias, né? Porque as aves comumente têm distâncias de voo relativamente maiores do que os insetos, então seria possível conectar populações que estão distantes umas das outras. E também, um outro aspecto que é bastante importante é de que a atividade dos insetos, né, que é um grupo muito relevante de polinizadores, ele costuma ser limitado em determinadas condições ambientais, como, por exemplo, em condições de maior umidade, né, ou de chuvas, ou temperaturas mais baixas. Tipos de ambientes que as aves conseguem manter sua atividade, né, dado toda a sua fisiologia, e outras condições. Então, por exemplo, é muito comum encontrar que ao longo de um gradiente de elevação, você tenha uma maior predominância de polinização por aves em áreas mais altas, por exemplo, em relação a grupos de abelhas, que têm sua atividade bastante limitada, né, por condições climáticas. E aí, dando uma ideia, né, mais ou menos do que são os beija-flores, qual que é a sua importância, as interações que esse grupo tem com as plantas em termos de polinização, eu vou tentar apresentar para vocês alguns trabalhos, né, que eu tenho desenvolvido com diferentes colaboradores, ilustrando investigações em diferentes escalas, né, escalas tanto geográficas, mas também escalas de organizações ecológicas mesmo. No começo, eu vou falar de alguns trabalhos que eu estou chamando aqui de história natural, que são esses trabalhos mais relacionados a investigações de algumas espécies, né, específicas, tentando entender melhor em campo como a interação desses animais tem efeitos sobre, por exemplo, a reprodução das plantas, tá? Então, o primeiro trabalho que eu vou apresentar para vocês foi feito com esse beija-florzinho aqui, que é o Phaetonus ruber, né? Ele é conhecido como rabo branco rubro. Você pode encontrar essa espécie lá em Belo Horizonte mesmo, né? É uma espécie comumente distribuída por áreas florestais, então você encontra na Mata Atlântica, mas também em regiões de matas, né? No interior do país e também na floresta amazônica. É uma espécie com distribuição bastante ampla. Aí eu quero que vocês observem essa foto aqui. Isso daqui é uma flor, né? De uma canácea, uma cana paniculata. O que está acontecendo aqui nessa flor é que o beija-flor ele está acessando o néctar que é produzido na flor aqui na base, tá? Aqui na base da flor, porque o que acontece é que essa é uma planta que tem uma morfologia tubular, né? E o que a gente entende como entrada, onde o bicho inseriria o bico para realizar a polinização, ele fica aqui na ponta. Mas o que está acontecendo aqui é que o beija-flor vai lá na base da flor e está fazendo um furo para tirar o néctar. Esse tipo de comportamento é chamado de roubo de recursos florais, que é um comportamento muito comum, né, em diferentes plantas. As plantas experimentam esse tipo de interação, na qual um visitante ele vai lá e retira os recursos florais sem realizar a polinização. Então, isso, na verdade, ao contrário da polinização, que é um mutualismo, muitas vezes é entendido como uma interação negativa, tá? Porque ao diminuir a quantidade de recursos encontrados nas flores, esses bichos diminuem a atratividade das flores e assim tem consequências negativas para a reprodução.
Esse beija-flor aqui, que a gente está estudando, que nós estudamos nesse trabalho, ele muito comumente realiza esse comportamento, né, de roubo de néctar. E nesse trabalho a gente estava tentando entender como esse roubo de néctar pode afetar a polinização ou a reprodução de uma planta aqui, que é essa cana paniculata. Então, em campo, a gente fez alguns experimentos que eu vou tentar mostrar aqui nesse vídeo aqui, tá? Na foto dá para ver aqui os tratamentos que nós colocamos nas plantas, né? Mas, basicamente, dependendo do tratamento, a gente impediu ou o acesso dos polinizadores, né, que esperamos que acessem as flores pela sua entrada normal, né, ou sua entrada legítima, como a gente chama, mas não impede a ação do ladrão de néctar, como aqui no vídeo vocês devem ver o beija-flor lá fazendo furinho na base, né, e bebendo néctar na flor. Aí temos um outro tratamento que a gente impede só a ação do ladrão, né? Com essa peça de plástico aqui. Então veja que o ladrãozinho, ele até tenta ficar roubando, mas não é possível fazer isso. E aí o que a gente comparou depois disso foi a quantidade de néctar que permanece nas flores ao longo do dia, de acordo com os diferentes tratamentos e controles. Então, aqui no primeiro bloco, a gente tem o controle aberto, que são as flores, né, que ficaram totalmente expostas, todo mundo podia visitar, né? E aqui só as cores indicam diferentes intervalos de horário que foram medidos no néctar. O segundo par aqui, ele está sendo mostrado, os resultados, para o experimento em que o polinizador foi excluído, mas não o ladrão, tá? E aqui no terceiro, a gente tem um controle que é o controle fechado, a gente colocou os saquinhos, né, de voar, assim, que não impede a respiração e outros processos, mas os visitantes não conseguem acessar as flores. E, finalmente, o quarto par aqui, a gente tem a exclusão dos ladrões, né, que foi um daqueles tratamentos com as peças de plástico lá. O que vocês observam aqui, entre esses quatro conjuntos de dados, é de que no conjunto em que o ladrão tem acesso às flores, a quantidade de néctar que permanece nas flores, ele é basicamente zero, né? Independente do horário do dia que isso foi medido. Enquanto que nos dois tratamentos em que o ladrão foi removido, você tem um acúmulo de grande quantidade de néctar nessas flores. Por que que isso acontece? Porque nessa comunidade, os outros beija-flores que poderiam atuar como polinizador, né, e não ladrão, já aprenderam que essa flor ela não tem nada de néctar. Porque toda vez que eles vão lá, o ladrão já foi lá antes e removeu todo o néctar que estava presente. Então, a gente, em campo, fazendo várias horas de observação para tentar entender quem está polinizando essas plantas, conseguimos, em 60 horas, observar só 4 visitas de beija-flores, que constituiriam as interações de mutualismo. Esse número é muito baixo, especialmente quando comparado com os dados de uma comunidade próxima, em que esse ladrão ele não é encontrado. Então, aqui em vermelho, a gente tem essa comunidade em que o ladrão está presente, e em amarelo aqui, a comunidade em que o beija-flor, que é ladrãozinho, ele não está presente, porque é uma área um pouquinho mais alta. Nessa outra área aqui, realizando o mesmo tipo de esforço, a gente viu muito mais visitas, né, de beija-flores, que são polinizadores e não ladrão, indo na mesma planta. Ou seja, nesse caso, a gente conseguiu mostrar, né, que há indícios de que o ladrão de néctar, ele prejudica o processo reprodutivo da planta por exaurir todo o recurso que é produzido, né, para a atração dos polinizadores. Agora eu vou falar de um outro exemplo, né, de trabalhos mais de história natural, que é com essa outra planta aqui, Palicouria rígida, é uma rubiácea encontrado no cerrado, né, de maneira bem frequente, então é comum em diferentes áreas do cerrado do Brasil, que também é polinizado por beija-flores, né, e são encontradas diferentes espécies de beija-flores associadas a essa planta, que estabelecem o que a gente chama de território. Acho que todo mundo já teve a oportunidade, né, se gosta de ficar observando passarinhos e aves de maneira geral, de ver beija-flores brigando perto de alguma árvore, né, com bastante flor assim. Esse tipo de comportamento a gente chama de estabelecimento de territórios, né, ou territorialidade, em que os beija-flores estabelecem então esses territórios ao redor de um recurso alimentar e defende esses recursos contra a utilização de outras espécies, outros indivíduos, né, e outras espécies, constituindo então o que a gente chama de competição, né, direta por um recurso alimentar.
E aí, nesse caso aqui, dessa planta dos beija-flores, a gente tem beija-flores grandes e beija-flores pequenos. E dependendo do tamanho corporal desses beija-flores, eles vão estabelecer territórios, né, que contêm quantidade de recurso alimentar de diferentes quantidades. Ou seja, aqui está sendo medido em número de flores, mas beija-flores que são maiores, né, estabelecem territórios maiores, ou seja, territórios que são mais recompensadores, porque ele também tem um gasto energético maior, enquanto beija-flores menores estabelecem territórios pequenos e, e que, finalmente, quando o número de flores é muito pequeno dentro de uma mancha, nenhum dos beija-flores estabelece territórios. Essa territorialidade, uma coisa que é mais legal, ela tem consequências na reprodução dessa planta aqui. Aqui está sendo mostrado, né, imagem de microscopia de fluorescência, em que é possível observar os grãos de pólen depositados no estigma e os seus tubos polínicos crescendo. Essa planta ela tem o que a gente chama de sistemas de autoincompatibilidade, ou seja, se o grão de pólen que é depositado não for de uma planta compatível, né, não vou entrar aqui em detalhe, o que acontece é de que o crescimento desses tubos polínicos é interrompido ao longo do estigma e do estilete. Então, é necessário, né, que o polinizador, nesse caso os beija-flores, eles depositem pólens de plantas que estão um pouco mais distantes, geralmente, que seriam aqueles que têm pólens compatíveis, né? Porque a planta ela tem esse mecanismo para evitar reprodução com pólen dela mesma, porque a maioria das flores são hermafroditas, né? Vocês lembram? Tem, então, órgãos tanto masculinos quanto femininos na mesma flor, para que seja favorecido a reprodução com outros indivíduos. Muitas plantas têm esse tipo de mecanismo para impedir a autopolinização. E o que é interessante é que a gente consegue observar, então, que quando a gente compara a quantidade de grãos de pólen compatíveis, aqueles beija-flores que são territoriais depositam um número menor, né, do que são depositados por beija-flores que são aqueles que estão invadindo o território defendido pelo beija-flor. Enquanto que quando a gente conta o número de grãos de pólen incompatíveis que foram depositados, né, que provavelmente vêm da mesma planta, essa relação se inverte, em que o territorial ele deposita muito mais grãos de pólen incompatível do que as espécies que são aqueles indivíduos que estão lá tentando invadir o território e roubar os recursos do outro beija-flor. Então, a gente tem que conseguir estabelecer um link claro, né, entre o comportamento dos beija-flores e impactos na reprodução da planta. Esses trabalhos de história natural são bem legais, né? Eu acho, pelo menos, porque envolve geralmente trabalhos de campo mais intensivos e observações de comportamento, mas acabam sempre sendo restritos a algum conjunto de espécies menores, né? Agora eu vou falar para vocês de trabalhos que podem ser realizados numa escala um pouco maior, que é na escala de comunidades. Especificamente aqui, eu vou focar em uma abordagem que temos utilizado bastante, né, no nosso grupo e também muito comumente utilizado na ecologia, que é a abordagem de redes de interações. E o que seriam, então, essas redes de interações? Nada mais é do que você pegar, né, então, um par de organismos que estão interagindo, nesse caso aqui um beija-flor e uma bromélia que está sendo polinizada, pegar esses pares de espécies que interagem, mas considerar isso dentro de um contexto de comunidade, né? Utilizando essas ferramentas que a gente tem dentro da abordagem de redes. Então, não vou entrar tanto em detalhe, mas é uma maneira da gente tentar entender e estudar as comunidades ecológicas como uma unidade única, né? Permitindo alguma utilizações de técnicas que sistematiza essa informação de interações entre organismos dentro das comunidades. E aí, uma das coisas interessantes, quando a gente começa a entender as comunidades ecológicas como redes, né, em que as espécies estão conectadas pelas suas interações, que é possível fazer investigações dos mecanismos que determinam como essas interações nas comunidades ocorrem. Então, a gente tem alguns mecanismos principais que é entendido como determinando as interações. Essas são divididas em mecanismos relacionados à abundância, na qual temos que espécies, por serem mais abundantes, né, dentro de uma comunidade, têm mais chance de se encontrar e, assim, interagirem uma com as outras. A gente tem a ideia de que o fenótipo também é muito importante em determinadas interações, de maneira em que, por exemplo, espécies que têm flores de morfologia diferentes vão interagir com polinizadores de morfologia distintas. Por exemplo, você tem que uma espécie de polinizador, uma espécie
espécies de polinizador que têm aparelhos bucais muito pequenininhos não conseguem acessar flores, né, que têm morfologias mais alongadas ou flores muito grandes. Então, isso criaria algumas barreiras, né, que vai determinar quem poderia interagir com quem. E, por fim, a gente tem também um entendimento de que a distribuição no tempo e no espaço, né, do conjunto de espécies que interagem também vai impedir a interação. Não adianta nada, né, você ter um polinizador que ocorre no verão, por exemplo, se a planta está florindo no inverno, ou coisas assim, né? Ou preferências como de microhábitats e tal, que também geraria, né, impedimentos de como as interações ocorrem. O que se tem na literatura é de que, em muitos casos, a abundância sozinha é um mecanismo que é suficientemente bom para descrever como as interações ocorrem, tá? Isso é mais ou menos uma coisa colocada na literatura, especialmente considerando interações entre plantas e animais. Mas para a gente aqui, né, em sistemas tropicais, que tenha muito tempo estudado a interação entre diferentes polinizadores e as plantas, essa ideia de que a abundância seria um mecanismo suficiente para explicar as interações sempre foi uma coisa intrigante, né? Porque quando você vai para uma floresta tropical, você observa todas essas formas diferentes de flores, né? E também de polinizadores que interagem com essas flores. Então, por exemplo, nesse estudo aqui, que foi conduzido lá na Mata Atlântica, em São Paulo, a gente tem uma comunidade de plantas que são polinizadas por beija-flores, que tem toda essa variação na morfologia, e também espécies de beija-flores, né, que variam muito nas suas morfologias. Como falei para vocês lá no começo, que você tem os beija-flores mais especialistas e os beija-flores mais generalistas, né, em relação a essas morfologias de bico, por exemplo. E aí, nesse trabalho, a gente então caracterizou como as interações entre beija-flores e plantas ocorrem nessa comunidade e utilizamos séries de modelagem, né, para contrastar os diferentes mecanismos que determinam como as interações ocorrem. Nesse gráfico aqui, de barra, que é um pouco confuso, o que é importante para vocês entenderem é de que cada uma dessas siglas aqui no eixo X, ele vai indicar um tipo de modelo diferente. Então, F é um modelo que tem relação com a fenologia, ou a distribuição temporal das espécies. M tem a ver com fenótipo, que tem relação com a morfologia, tanto das flores quanto dos beija-flores. E A está relacionado com a abundância das espécies. Tá? Aqui no eixo X está sendo mostrado a diferença, né, no valor de A e C. Então, aqui está sendo contrastado diferentes modelos probabilísticos tentando descrever como as interações de fato ocorreram na comunidade observada. Quanto menor o valor de A e C, melhor é o desempenho do modelo em predizer como as interações ocorrem dentro dessa comunidade. Então, vocês veem que o modelo que melhor descreve as interações nessa comunidade aqui é o modelo que combina a fenologia e a morfologia das espécies. Enquanto que, em termos de desempenho em predizer as interações, os modelos que incluem abundância, né, eles tiveram um desempenho muito ruim. Então, nesse trabalho aqui, e foi um dos primeiros trabalhos que conseguiu mostrar isso, a gente mostrou que os atributos são muito mais importantes do que a abundância das espécies em determinar como as interações se distribuem, né, numa comunidade, por exemplo, tropical, que tem uma grande diversidade de atributos, que é o caso de muitas comunidades, né, que a gente tem aqui na nossa região tropical. E aí, além de trabalhar com uma comunidade só, utilizando essa mesma abordagem de redes, a gente tem realizado trabalhos, né, em escalas maiores, mas ainda assim considerando diferentes comunidades, apenas tentando aumentar o número de comunidades estudadas para que os nossos trabalhos tenham uma generalidade maior. Então, nesse trabalho aqui, a gente estava interessado em entender como espécies introduzidas de plantas, né, elas são integradas dentro de redes de interações entre plantas e polinizadores, nesse caso específico aqui, os beija-flores. Então, como todos vocês devem saber, a nossa flora, né, como a gente tem hoje no Brasil, por exemplo, ela inclui muitas espécies que foram introduzidas, né, junto com toda a nossa história de colonização, de diferentes regiões do mundo, especialmente essas espécies ornamentais, né, ou outras que têm interesse econômico, que foram trazidas aqui e introduzidas como plantas úteis para nós, que em alguns casos acaba escapando, né,
em um momento posterior e se tornam espécies naturalizadas ou até invasoras. Então, se a gente pegar as diferentes comunidades de plantas e os seus polinizadores ou seus beija-flores em diferentes lugares das Américas, você vai ter diferentes proporções de espécies introduzidas que estão participando dessas redes de interação com os animais. E a gente estava interessado, então, em entender algumas regras, né, que explicam essa introdução ou a integração de espécies exóticas nas redes, mas também entender qual que é o papel dessas espécies introduzidas na organização dessas comunidades ecológicas. E aí, um dos principais resultados desse trabalho aqui está sendo mostrado nesse gráfico. Ele parece um pouco complicado, mas o que vocês precisam entender é que são 5 índices diferentes que estão sendo mostrados aqui, que contrasta que eles são índices que medem a importância de uma única espécie dentro da rede de interação que ela está participando. Então, temos aqui 5 índices e o tamanho do efeito aqui está comparando a importância das espécies introduzidas de plantas em relação às espécies nativas. O que vocês têm que ler, né, entre aspas, nesse gráfico é de que para um determinado índice, quando não está sobrepondo com zero, você tem que as espécies introduzidas são mais importantes do que as espécies nativas. Então, o que a gente mostra nesse trabalho aqui, que, de maneira geral, considerando 4 dos 5 índices que utilizamos, né, as espécies de plantas exóticas, elas desempenham vamos chamar assim, papel mais importante do que as espécies nativas nessas redes, constituindo provavelmente, né, recursos que são muito importantes para esses beija-flores e os polinizadores. E isso acontece de uma maneira bem interessante, porque aparentemente os beija-flores mais generalistas, né, ou seja, aqueles que têm bicos mais curtos, têm uma probabilidade maior de utilizar as plantas exóticas do que os beija-flores especialistas. Então, eu falei para vocês que os beija-flores é um bom modelo porque permite, né, fazer essa separação entre generalistas e especialistas de acordo com características morfológicas. O que está sendo mostrado nesse gráfico aqui, então, é o tamanho do bico dos beija-flores e uma regressão logística mostrando a probabilidade desses diferentes beija-flores utilizar ou não uma planta exótica. A gente tem uma relação negativa aqui, o que significa que quanto mais especialista, ou seja, um beija-flor de bico mais longo, menor a chance de utilizar recursos de plantas exóticas. Ou seja, quem está facilitando essa integração de plantas exóticas são os beija-flores mais generalistas, o que é uma generalização, né, um tanto quanto interessante. E aí, só para finalizar, vou agora falar de 2 exemplos de trabalho que, de fato, né, que faz investigações de padrões numa escala geográfica maior, que é o que eu estou chamando aqui de macroecologia, né, que é uma área específica de estudos dentro da ecologia. E aí, nesse caso, a gente continua utilizando esses dados, né, de diferentes comunidades. Eu tive envolvido num esforço grande que tivemos com vários colaboradores de fazer uma compilação de dados de interações entre beija-flores e plantas de diferentes comunidades em partes, né, do continente americano. Então, a gente tem um banco de dados bem grande com o qual temos trabalhado já há alguns anos. Por exemplo, nesse trabalho aqui, a gente compilou 74 comunidades, né, como está sendo mostrado aqui no mapa, distribuído em diferentes regiões. E a gente estava interessado nesse trabalho aqui em entender como a diversidade funcional, ou seja, a diversidade de atributos dos polinizadores, dos beija-flores, está relacionado com a estrutura das redes de interações ao longo desse gradiente espacial bastante amplo. Então, o que nós fizemos aqui foi compilar também informações de atributos morfológicos dos beija-flores, né, incluindo o comprimento do bico, a curvatura desse bico e também a massa corpórea, e combinar essas informações de atributos morfológicos em diferentes índices, né, que expressam o que a gente chama de diversidade funcional. Nesse caso aqui, é um índice específico chamado de dispersão funcional, mas nada mais é do que um índice que é derivado pela projeção, né, das características morfológicas das espécies num espaço multidimensional. Para cada comunidade é derivado um centroide, né, que indicaria o ponto central de cada uma dessas comunidades,
e depois é medida a distância de todas as espécies que estão nessa comunidade em relação ao centroide. A ideia aqui é de que quanto mais diversa, né, a distribuição dos atributos nessas comunidades, maior seria o valor de dispersão funcional dentro da comunidade. Isso é ilustrado aqui comparando duas comunidades, tá? Tem uma comunidade no sul do Brasil e na Costa Rica que tem um número similar de beija-flores. Aqui está em azul e vermelho, né? A comunidade em azul, ela tem, dentro dessa projeção multidimensional, uma diversidade de atributos muito maior do que a comunidade em vermelho, que tem uma distância a partir do centroide, em média, muito menor, né, do que o que é encontrado aqui no azul. E isso, o que a gente consegue mostrar nesse trabalho, está diretamente relacionado em como a estrutura das interações entre as espécies está organizada nessas redes. Ou seja, quanto maior a diversidade de atributo dos beija-flores, a gente tem aqui, sendo mostrado nesse gráfico, uma estruturas de redes de interação que também ela particiona melhor as interações ecológicas. Então, aqui no eixo X, a gente tem essa medida de diversidade funcional ou diversidade de atributos, e no eixo Y, o índice de especialização, que mede dentro de uma rede como as espécies, né, elas compartilham os recursos. Quanto maior esse índice, mais especializada essa rede, significando que as espécies elas dividem melhor os recursos, né, entre si, do que numa comunidade menos especializada. E isso, nesse caso, a gente mostra que está diretamente relacionado com a diversidade de atributo dos beija-flores. E só para finalizar, esse é um trabalho mais recente, né? De novo, utilizando esse banco de dados entre beija-flores e plantas, né, as redes de interações, só que complementando essa informação com a distribuição de todos os beija-flores que aparecem no nosso banco de dados. Então, aqui, vou tentar explicar os passos, né, que foram desenvolvidos nesse estudo, que é baseado em simulações e modelagens matemáticas, né? O que você tem é, então, um beija-flor que ocorre numa determinada comunidade ou uma rede de interação, aqui sendo mostrado em vermelho. Em parte escura aqui, né, na cor preta, está sendo indicado a distribuição desse beija-flor em outras partes, né? Porque para todos os beija-flores a gente tem também dados de distribuição geográfica. Dependendo aqui da delimitação que está sendo feita, mas a ideia aqui, então, que a gente tem, além da ocorrência de uma espécie dentro da comunidade que está sendo estudada, que são as redes, a distribuição total dessa espécie, né, ao longo de toda a região em que essa espécie ocorre. A partir desses pontos em que essa espécie ocorre, é possível derivar, né, pegando os envelopes climáticos, variáveis climáticas, né, de todas essas áreas que esse beija-flor ocorre, fazer uma projeção disso num espaço multidimensional. Então, cada um desses pontos aqui ele está mostrando uma determinada localidade que esse beija-flor está ocorrendo e as relações das variáveis climáticas desse determinado local. A partir disso, a gente tem uma média, né, em relação a todas as condições climáticas que esse beija-flor está ocorrendo, que seria aqui o centroide de ocorrência dessa espécie. A gente mede a distância, né, de onde esse beija-flor ocorre atualmente, que seria esse dado dessa comunidade aqui, em relação ao seu centroide. Isso dá uma ideia de quanto ele está deslocado do que seria o seu meio, né, uma ideia de um ambiente médio em que esse beija-flor é encontrado ao longo de toda a sua área de ocorrência. Pegando essa distância e depois fazendo projeções de mudanças climáticas no futuro, a gente consegue derivar uma distância, né, a partir do seu meio, ou seu médio, ponto médio, em relação às comunidades, como a gente projeta que as condições da comunidade vão estar no futuro, dentro desses cenários, né, de modelagem de mudanças climáticas. A relação dessas duas distâncias, a gente consegue utilizar para derivar um modelo, que não vou entrar aqui em detalhe, para estimar uma probabilidade de que essa espécie vai entrar em extinção numa determinada comunidade dentro de cenários de mudanças climáticas no futuro. Utilizando essa probabilidade de extinção dessas espécies, e agora voltando de novo para a comunidade e a rede de interação, a gente implementa simulações em que as espécies são removidas da rede de acordo com essa probabilidade de extinção por condições climáticas. Só que o que acontece nessa rede tem um segundo passo. Quando uma espécie ela é eliminada por mudanças climáticas,
o que acontece é que as interações na qual essa espécie participava também vai ser eliminado dentro da rede de interação. Então, a gente entra aqui com uma segunda simulação, em que simulamos as coextinções das espécies através dessa probabilidade de perda de interações. E, finalmente, a gente também simulou nesse trabalho as colonizações potenciais que poderiam ocorrer para essa comunidade que a gente estava estudando. Ou seja, pegando esses dados de distribuição, né, no gradiente climático de todas as espécies de beija-flores e no cenário futuro, estimar quais as espécies têm potencial de colonizar essa área num cenário de mudanças climáticas no futuro, a partir das suas ocorrências atuais. Então, são pelo menos 3 passos de simulações que a gente implementou, levando em conta todas aquelas comunidades para as quais a gente está compilando os dados, né, de redes de interações. E o que a gente tem aqui, finalmente chegando aqui de interessante, é o seguinte: comparando diferentes regiões, né, ao longo do continente americano, em termos de proporções de espécies que vão ser muito provavelmente extintas de acordo com cenários de mudanças climáticas. Então, aqui a gente está comparando a região do Andes com a América do Norte e aqui áreas baixas, né, da América do Sul. O que a gente tem aqui na região andina, né, na região das montanhas, temos uma proporção, né, muito mais baixa de que as espécies vão ser extintas por condições, por mudanças nas condições climáticas, porque nas montanhas a gente tem algo como uma facilidade em que as espécies precisam deslocar pouco para que haja mudanças climáticas mais drásticas, né? Então, elas precisariam se deslocar pouco para conseguir se manter em condições ambientais ainda adequadas para sua persistência. E aí, agora indo para o passo de coextinção, ainda a gente tem aqui que os Andes têm uma menor probabilidade de extinção por coextinção do que, pelo menos aqui, as áreas baixas da América do Sul. A América do Norte, agora, ficou mostrado que ele tem também uma probabilidade pequena de coextinção, né, por perda de interações das espécies que vão desaparecer por mudanças climáticas. E aí, finalmente, no passo de simular as colonizações, né, a gente tem que o Andes é a região que tem maior potencial de colonização em cenários de mudanças climáticas futuras do que as outras regiões. Então, o que a gente encontra aqui? Que existe um descompasso entre áreas em que vão ocorrer maior número de extinções e áreas que têm potencial de recolonização, indicando que algumas regiões, né, vão ser especialmente vulneráveis no futuro nesses cenários de mudanças climáticas, né, e perda de interações de espécies. E aí, por fim, uma coisa que é interessante que encontramos é de que essa relação entre extinções por mudanças climáticas e as proporções de espécies que vão ser coextintas pelas interações, ela é mediada pela estrutura das redes de interações, de uma maneira em que, nas redes que são mais especializadas, né, que estão aqui em mais vermelho, você tem algo que a gente entende como uma desaceleração. Porque o que acontece é de que nas redes mais especializadas, as espécies particionam melhor as interações. Ou seja, quando uma determinada espécie de beija-flor é extinta, não são muitas espécies de plantas que vão ser perdidas, porque poucas espécies de plantas dependem dessa polinização dos beija-flores, porque as interações são muito especializadas, né, em algumas redes. Então, como as redes de interações são organizadas, ela vai ter uma influência de como as mudanças climáticas vão afetar os processos de extinção dentro dessas redes de interações. Então, era basicamente isso o que eu queria mostrar, né, com esses diferentes exemplos, é de que é possível, mesmo que você tenha apenas um sistema de estudo, né, no qual você desenvolve toda uma carreira, ainda assim é possível fazer investigações ecológicas, né, pelo menos nesse caso, em escalas e envolvendo perguntas muito diferentes. Talvez era essa a minha mensagem que eu queria passar para vocês. Aí só queria agradecer, né, os diferentes colaboradores. Aqui eu coloquei especialmente os meus supervisores e orientadores e os primeiros autores de alguns trabalhos que eu mostrei que não eram meus, né, que eu não era o primeiro autor. Mas é isso, e obrigado pela oportunidade, a Diana e o Pedro, também para apresentar um pouco o meu trabalho aqui. Aí eu fecho a apresentação ou fico com ela aberta? Acho que pode fechar, Pedro. Sensacional, parabéns pelo belíssimo trabalho. Tá bom, eu só preciso ver como é que fecha. É... Aqui, pronto.
Fechou, né? Fechou. Então, Parabéns. tá bom. Obrigado. Para você ver como é que... Por falar em mudanças climáticas, já começou a chover de novo, gente. Eu fui correndo lá fechar as janelas. Pra você ver como é que a matemática... Eu sempre falo com os meus alunos, na primeira aula de genética, que sem matemática a gente não faz ciência nenhuma, né? Nem muito menos uma ciência, nem ecologia, nem nada. A gente depende de matemática e estatística. Que Mendel usou, né? E eu faço essas perguntas na prova, inclusive, para a gente ficar já com isso na cabeça. Muito lindo. Eu vou fazer umas perguntas, mas eu vou primeiro passar. O Frederico Neves já está com a Ó, o mãozinha Fredinho. levantada. Ei, Fredão, Fred, tá aí. pode começar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Pietro. Oi, Fred. Obrigado pela apresentação. Obrigado Gostei você por muito. estar aqui. Gostei muito. História natural com teste de hipótese e perguntas muito interessantes em vários níveis. Isso é muito legal. Fiquei super interessado aqui. Não é a minha praia, mas eu gosto bastante. Eu fiquei curioso com duas coisas que você mostrou. Uma mais de macroecologia, no final, aí, mudanças climáticas. Eu vou começar por essa. Que você falou, né? É claro que não dá para detalhar muito devido ao tempo, mas que o risco, pelo que eu entendi, de extinção no futuro de áreas andinas nos Andes é menor do que em áreas de baixada, certo? Sim. E, assim, aí você falou que isso é porque os bichos, o deslocamento que pode causar a mudança climática, ele vai causar um pequeno deslocamento espacial. Mas isso me causou uma dúvida, porque a montanha, né, se ele tem um nicho de temperatura baixa, e a montanha acaba, para onde que ele vai deslocar? Então, fiquei só Sim, curioso. existe um limite mesmo, né? Você tem toda a razão. Assim, é porque esses cenários é para um futuro próximo, assim. Então, as mudanças não, eu não coloquei esses detalhes, mas as mudanças não vão ser ainda daquelas super drásticas. Então, ainda tem mais montanha, especialmente no Andes, que é muito alto, né? Uhum. Tem ainda um Perfeito. tanto para os bichos deslocar, mas com certeza vai chegar um momento que não tem mais montanha, né? Perfeito, perfeito. Então, provavelmente o que você está dizendo, a linha de árvores aquela vai subir, né? Pode subir. Isso. Ah, perfeito. Mas Legal com demais. certeza não dá para ir, né, indefinidamente. Exato. Achei legal demais isso, viu? E uma outra coisa que eu achei super interessante que pode ser aplicado com relação a espécies especialistas, né, de beija-flores e espécies exóticas, né, o uso de espécies exóticas. E aí fazer uma inversão. Tem alguma coisa que mostra, né, que aonde tem mais beija-flores especialistas, a entrada, o estabelecimento de plantas exóticas é menos provável, que uma inversão do que você fala, né, do uso, e sim, que ela não consegue, entende, entrar e estabelecer naquela comunidade? Você entendeu a pergunta? Eu acho que isso faz sentido e seria pensar o contrário, né? Se as espécies generalistas facilitam a integração, as especialistas não vão facilitar. Exato. Porque, muito provavelmente, especialmente com essas plantas introduzidas, né? Elas vão até estar lá, porque muitas têm reprodução clonada, né? Mecanismos de autofertilização que permite que elas se propagam. Isso que, inclusive, está envolvido nessa transição de uma espécie naturalizada para uma espécie invasora, por exemplo. Uhum. Mas elas podem estar lá, mas provavelmente não vão passar a integrar a rede de interação, né? Porque os bichos não usam. Então você tem razão de que se vão ter mais espécies especialistas, né? Essa integração dentro das redes, ela é mais difícil de acontecer mesmo. Certo. Então, beleza. Então, eu achei super bacana. Obrigado aí. Obrigado. Pela palestra. Massa. Mais perguntas, gente? Pessoal, Tem um aluno que é meu aqui nessa turma. Ele o aluno que devia é dele fazer não vai fazer pergunta? Pois é. Frederico Neves está com a mão... Acho que ele não abaixou. Deixa eu abaixar aqui. Abaixar a mão. Ai, meu Deus, fiz alguma coisa errada, mas enfim. Comentar, assim, eu não entendo muito, né, de todas as questões dos modelos, mas eu adorei saber essas trivialidades, né, sobre os beija-flores e tudo, e é lindo demais vê-los, né, assim, eu moro pertinho do centro de Belo Horizonte e aqui na minha casa tem muitas espécies que vêm, né, eu fico feliz de
de poder, né, trazer essa alegria para mim e as flores para eles. É sempre bom trabalhar com um sistema em que os bichos são bonitos, assim. As flores também são muito bonitas, As né? flores são maravilhosas, gente, eu ia comentar. Aí, Lindas. deixa eu te perguntar uma coisa, de vez em quando um entra dentro de casa, na varanda, e meu marido costuma colocar uns sons de outros beija-flores para ele sair. Tem algum sentido nisso? Não sei, assim, pode ser que ele possa entender que tem outro beija-flor, né, que tá tentando expulsar, porque esses cantos muitas vezes são para marcar territórios também. Mas o bicho, eu acho que ele já fica desesperado sozinho, assim, para sair. Com vidro em volta, então eles... Ele fica meio desorientado, né? Aí, muitas vezes, o que acontece é que, às vezes, acaba a reserva de energia e ele desmaia, assim, ele fica meio fraco, isso é possível. Aí é só dar um pouquinho de água com açúcar que ele recupera e é só soltar. Mas, não sei, eu não acho que o som faz muita diferença, não. Obrigada, viu? Parabéns. Nada. Enquanto o pessoal, então, não faz pergunta, quem diria que tem beija-flor que rouba, né? Né? Uns bichinhos tão bonitinhos, pueris, né? Quem diria que tem isso na natureza? Gente, a natureza é impressionante. Eu fiquei curiosa com aquela fluorescência, né? Que daí já é mais a minha parte. Vocês bombardeiam com o GFP ou fatiam a planta? Não, a gente, Essa é a marcação. ela amolece, né, com alguns reagentes, depois a gente amassa, assim, porque o estigma é um tecido bem delicado, e dar uma amassadinha com lâmina e lamínula já é suficiente para conseguir observar o crescimento desses tubos. Não é nada, não exige nenhum tipo de preparação mais complexa dessas lâminas, não. E como é que vocês marcam? Ficou tão pontuadinho? É com um corante, azul de anilina. Ah, tá. Que é fluorescente na fluorescência. Isso. Aí o Ah, pólen, interessante. os tubos, né, reagem. Né? Eu já trabalhei com planta e bombardeava com plasmídio GFP, com coisas de ouro, não sei o quê, para poder o plasmídio ir lá, né, começar a expressar a proteína em Não, é bem arabículos. mais simples. É mais simples, né? Realmente não é nada simples, né? Sim. Tem nada de simples. Ô, Pietro, me conta uma coisa. Em que momento da sua vida você resolveu que queria fazer ecologia, trabalhar com pássaros e finalmente beija-flor? O que foi que te motivou? Eu tenho que contar eu Pode posso contar. contar a história bonita, né? Que eu sempre Pode gosto de contar contar. tudo, tem tempo E assim, suficiente. é que eu passei minha infância fora do Brasil, assim, eu nasci no Brasil, sou brasileiro, mas morei muito tempo no Japão quando eu era pequeno. Quando eu voltei já era adolescente. Eu lembro de ir na casa da minha avó e ela sempre colocava bebedouros, né, para os beija-flores. E para quem está aqui, talvez isso não fique muito óbvio, mas os beija-flores são bichos muito diferentes. Você não vê em lugar nenhum a mais, né, do mundo, se você não estiver aqui nas Américas. Então, assim, eu lembro, assim, essa memória de ver os bichos muito bonitos, muito diferentes na casa da minha avó, e isso sempre ficou na minha cabeça. Mas quando eu entrei na biologia, eu entrei numa época que só se falava é, de melhoramento genético, né, de manipulação genética, lá no começo dos anos 2000. Então, minha ideia era, na verdade, de entrar na biologia, era de trabalhar com coisas de laboratório mesmo. Inclusive, o meu primeiro estágio foi num laboratório de bioquímica. Só que Ó, eu fiquei 6 meses, eu só lavei tubinho. Então, eu é, fiquei meio triste, né? Meio desmotivado, estava no começo da graduação. E eu fui batendo nas portas, assim, de outros laboratórios, até que encontrei o meu orientador de graduação, que trabalha com polinização. Então, a começo de história também, eu fui trabalhar com uma árvore que é polinizada por abelhas e mariposas. Então, não tinha nada de aves ou de beija-flores. Só que aquela ideia, né, dos bichos, né, muito legais, ficou na minha cabeça e mais para o final da graduação eu comecei a fazer pesquisas que tinham mais a ver com beija-flores e plantas. E a partir do mestrado eu desenvolvi mais trabalhos com esse grupo como um modelo, né? Então
Então, foi isso que aconteceu. Mas hoje em dia eu trabalho com outros grupos de polinizadores, porque beija-flores são muito legais, mas eles não dão muito ibope, além dessa coisa de ser bonito. Porque o que na nossa área de polinização se tem mais interesse é de entender o papel desses animais, por exemplo, como prestadores de serviços ecossistêmicos, né? Polinizadores de cultivos, por exemplo. E se a gente vai para esses lados, os insetos, e especialmente as abelhas, são muito mais importantes. Tanto é que no meu grupo, eu acho que eu tenho mais gente trabalhando com insetos, né, polinizadores, e as plantas que eles se utilizam, do que com os beija-flores hoje em dia. Mas é um grupo que eu ainda gosto bastante de trabalhar. E tem algumas facilidades, né? Como, por exemplo, essas redes de colaborações, que é mais fácil de se inserir, porque tem muita gente interessada em trabalhar com esse grupo em diferentes locais das Américas, eu acho. E por Mas falar foi o acaso. Se for Sei. responder sério, foi o acaso. mais ou menos, né? Sua alma já gostava, né? Sim. Atraiu as oportunidades para você, né? Que bom. Só contar uma curiosidade aqui, gente. O Pietro, por falar em interações, né? Como é que as coisas funcionam? Teve uma época que eu precisei muito de uma ajuda coletiva, né, Pietro? E o Pietro, mesmo sem me conhecer, né, ele me deu uma ajuda, assim, a ajuda vem de onde a gente menos espera, né? Então, a alegria de receber de onde menos espera é imensa, viu, Pietro? Fiquei muito feliz. Sim, mas A Dilane também foi uma pessoa que me ajudou muito, né? Ela já deve eu saber. sou muito fraco Eu só não com vou falar cachorro. o que aqui, Não, porque mas eu sou senão o muito povo vai fraco fazer com fila aí cachorro. na sua porta. Mas pedir ajuda para os bichinhos já fico meio mole mesmo. Que bom, fico muito feliz com isso, viu? Gente, alguma pergunta aqui do pessoal? Tranquilo. Então tá. Pedro, obrigada a fazer Ele tem pergunta. que fazer pergunta? Obrigado. Oi, boa tarde, Pietro. Oi, Pedro, Diana. dei trabalho para você, viu? Desculpa. Nada. Prazer te ter aqui com a gente. Eu estava esperando ver se o povo ia fazer alguma perguntinha. Eu tenho uma do primeiro trabalho que você apresentou, né? Besourinho da mata. Isso, mas Já chama atenção, né? sim, Mas é aí que é muito pequeno, eu vi a beija-flor. foto. Não, realmente, a coloração, assim, lembra um besourinho mais ou menos grande Parece um voando. bicho grande voando, um inseto. Aí eu fiquei pensando que você tinha as duas áreas, né? Com e sem ele, o que é muito interessante a gente ter essas condições para fazer esse tipo de trabalho. Aí, exatamente, onde ele está, você achou o efeito na polinização. Aí eu queria saber se vocês já têm dados ou se o trabalho continuou, algo assim, de saber se está afetando realmente as populações da planta em algum sentido, frequência. Porque, assim, É, a ideia é ter mais ou menos as mesmas condições, né? Mas se já sim. tem algum efeito, assim, que a gente consegue ver na planta. Olha, a gente não tem. A ideia, assim, no final a gente só ficou com visitação porque eu cheguei a marcar as plantas, foi durante meu doutorado, mas eles roçaram depois, mesmo sendo uma área de reserva. Aí depois também não voltei mais para Ubatuba, né? Porque esse trabalho foi lá na Sim. Serra do Mar. Então eu não consigo dizer se tem influências a longo prazo. Pode Uhum. ser que tenha, né, em termos de, por exemplo, fazer medidas de análise de paternidade ou até de diversidade genética das populações, mas eu não sei dizer, porque essas plantas, elas têm muitos outros mecanismos, Uhum. né, para lidar com isso. Então, eu não sei te dizer, talvez seria legal de investigar, mas a gente sabe que as coisas a longo prazo têm outros Sim. desafios. Não, era essa mesmo. Obrigado. Legal. Alguém mais, gente? Bom, então eu te agradeço, Pietro. Não, Espero obrigado pela ver-te em oportunidade. breve, presencialmente ali. Sim, com E certeza. com isso nós encerramos com chave de ouro, né? O nosso ciclo Obrigado. seminários lançados. Eu agradeço muito, tá? Gente, boas férias curtas para todos. Eu não vou ter férias, mas, né? Pelo menos a gente descansa um tiquinho das aulas. Tudo de bom.
Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Os verei. Daqui a pouquinho os verei lá no ECB. Tá? Um beijo a Vou todos. te ver também, Diana. Obrigado, Um abraço. gente. Até mais. Tchau, tchau. Ah, deixa eu desligar a gravação. Não desliguei, gente. Não sei se pode fechar sem desligar. Só um minutinho.